Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso curso de equações diferenciais. Na aula de hoje estudaremos equações de segunda ordem não homogêneas. Essas equações, diferentes da que a gente tinha estudado na outra aula, ela tem do lado direito dela um termo dependente do tempo, que é chamado de termo não homogêneo, ou muitas vezes nós chamaremos de forçamento. O interessante é que essa equação ela tem a solução escrita em duas partes. A primeira parte é a solução da homogênea, que eu ignoro o f, e finalmente o termo chamado solução particular. Esse nome é um pouco engraçado, mas ele tem a ver que essa solução, xp, a solução que resolve a particular, ela depende totalmente de f. O teorema que é importante para a nossa aula de hoje é o seguinte teorema que fala que se você tem uma equação de segunda ordem escalar, linear, não homogênea, então a solução ela vai ter a seguinte fórmula, vai ser soma da homogênea mais soma da particular. Considere a equação diferencial x duas linhas mais ax' mais bx igual a f. E agora eu vou falar que essa solução ela é soma da homogênea mais a particular. A homogênea sendo dada por z e a particular por y. O que eu faço então, eu substituo isso na equação diferencial, aí eu derivo, porque a derivada da soma é a soma das derivadas, e reagrupo tudo que tem z para um lado e tudo que tem y para o outro. O que eu noto é que, como z é solução da homogênea, então essa parte que tem z se anula e a parte que tem y resolve exatamente o caso para f. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, primeiro vamos considerar esse aqui, x duas linhas mais 5x' mais 6x igual a 12. E agora nossa missão tem dois passos. A primeira é achar a solução da homogênea, a segunda é achar a solução da particular. Estudo a equação característica. Então, eu chuto que a exponencial de λt é solução, obtenho essa equação para lambda. As raízes são lambda igual a menos 2, lambda igual a menos 3, portanto, a solução da homogênea é a combinação dessas duas exponenciais e tá aí todas as soluções da homogênea. O ponto agora é a solução da particular. Para a solução da particular, o que nós fazemos? Nós vamos pelo método do chute. A melhor estratégia é chutar o xp com a mesma cara da f. No caso aqui, como a f é constante, eu vou chutar o xp como sendo constante. Se eu chuto xp igual a c, c é uma constante para ser determinada, eu jogo isso na EDO, eu vou ter que resolver 6c igual a 12, portanto c igual a 2. Logo, a solução da EDO que nós estamos procurando é a solução da homogênea mais 2, onde 2 é a solução da particular. Você nota que a solução da homogênea tem essas constantes livres, a solução da particular não tem constante nenhuma para acertar, ela é determinada apenas pela f. A ideia fundamental disso é sempre dar um chute com a mesma cara da f. Vamos ver como esse chute funciona. Então aqui nós temos x duas linhas mais 3x' mais 2x igual a 8t. E a ideia agora é, como f é um polinômio, nós vamos chutar também que xp é um polinômio, alfa mais beta t. A nossa missão é determinar alfa e beta. A derivada de xp é beta, a segunda derivada de xp é zero. Substituindo isso na EDO, nós obtemos a seguinte expressão, como está grifado em cor, igualando os polinômios coeficiente a coeficiente, nós obtemos o seguinte sistema, de onde sai que beta é igual a 4 e, portanto, alfa é igual a menos 6. E logo nós determinamos a solução da particular. Um outro caso interessante é que esse forçamento exponencial, a f é a exponencial de bt. A estratégia aqui novamente é chutar que xp tem a mesma cara da f. Eu só não sei o termo que multiplica, que é o alfa. Substituindo então isso na EDO, eu substituo e obtenho uma expressão para alfa. O que é interessante aqui é que a expressão que aparece entre parênteses, na verdade, é muito parecida com a equação característica da EDO homogênea. Isso significa o seguinte, se b for uma raiz da equação característica da EDO da parte homogênea, não dá para resolver a EDO por esse método do chute. No caso aqui, se b for igual a menos 1 ou menos 2, esse método não funciona. Para qualquer outro b, nós podemos achar alfa dividindo essa equação pela expressão de b. E eu acho a função xp. Bom, pessoal, na próxima aula nós vamos estudar o caso onde as soluções da característica são complexas e nós vamos estudar o fenômeno de ressonância.